Voltamos com o programa Ponto de Vista. Agora comigo aqui a Amanda Balbino, do coletivo Olga Benário. Amanda, hoje uma campanha importante, prestes a começar o Carnaval, Carnaval sem assédio. O que se busca com essa campanha? Então, a campanha ela vem sendo realizada já há 3 anos. A gente iniciou ela no ano 2017. E aí, a princípio, foi uma campanha que foi tirada pelo movimento a nível nacional, como uma campanha de conscientização, para fazer com que as pessoas começassem a se questionar sobre o alto índice de assédio que acaba acontecendo durante o período do Carnaval, né? A gente sabe que diariamente as mulheres lidam com o assédio, mas durante períodos festivos como Carnaval, São João, né, esse índice ele aumenta, né, ele sofre uma elevação. E aí, dentro do coletivo, a nível nacional, a gente debateu para se ter uma campanha de conscientização pela questão do assédio e tudo mais. E aí a gente começou a campanha no ano de 2017 e vem dado muito certo, assim. Tem tido uma adesão muito forte, as pessoas têm se mostrado bem receptivas, assim, com relação ao objetivo da campanha, né? Como diferenciar o assédio da paquera? A gente costuma dizer que não existe uma linha tênue entre assédio e paquera, né? A diferença, ela tá bem clara quando a outra parte diz não, né? Quando você chega na garota ou num casal, né? Eu já presenciei cenas de casais LGBTs sendo assediados durante, não só durante prévias carnavalescas, mas em festas e tudo mais. E delas dizerem assim, não quero, pode se retirar, e da pessoa ficar lá insistindo, incomodando, ou como diz o pessoal, né, jurista, importunando, né, a liberdade alheia. Eu acho que esse é o pré-requisito. Se ela disse não, né, ou as meninas disseram não, aí você deve analisar que não é um não sim, é um não é não. Português claro. É importante que, de uma certa maneira, nós estamos num estado bem machista, e eu acredito que há até alguns mitos de que, tipo, às vezes se diz não e quer sim. Sim. De onde surge algo como esse? Uma falsa interpretação, né? Mas ela tá me dizendo não porque ela tá querendo se fazer de difícil. Isso. De onde surge isso? Isso tem algum fundo de verdade? Rapaz, eu acredito que não tenha um fundo de verdade. Eu acredito que esse tipo de argumento é um argumento que se é utilizado para se desfazer a imagem do agressor, né? É um argumento que o próprio agressor se utiliza para poder justificar a agressão que ele pratica, né? Porque a maioria das pessoas que cometem assédio, elas têm, acredito eu, que a noção de que não é uma violência. A maioria delas acreditam que não estão praticando uma violência. E por que elas acreditam isso? Vocês imaginam por quê? Olha, a gente imagina dentro de uma perspectiva assim, social, né? Porque, se for pegar, por que as mulheres sofrem tanto assédio durante os 360 dias do ano? Sim. E durante o Carnaval esse índice acentua? Porque dentro do imaginário popular, o Carnaval ele é associado à libertinagem, né? À liberdade, à alegria. E essa liberdade e alegria ela é muito associada à liberdade sexual, à liberdade afetiva. E aí, quando você chega numa pujança, como é o Carnaval, as pessoas acreditam que podem fazer do corpo da outra pessoa aquilo que elas bem entenderem, sem levar muito em consideração se a pessoa quer ou não, né? Assim como, por exemplo, situações de embriaguez. Muitas mulheres são assediadas e, às vezes, violadas por estar embriagadas, né? O outro não está muito preocupado se existe, de fato, um consentimento naquela relação. A mulher teme quando chega numa festa como essa? Ela chega com medo? Rapaz, eu acredito que sim, porque eu já passei por situações que... Eu não vou dizer assim, eu fiquei com medo, porque eu acredito que o medo ele é associado muito a onde você está, com quem você está também, sim, né? E ao seu histórico também de vida, assim, né? Dessas situações. Eu já passei por uma situação de assédio em ambiente público, não me senti com medo, mas me senti coagida, né? A maioria delas, obviamente, se sentem com medo porque não sabem como reagir a uma situação de assédio. E aí é extremamente compreensível, porque você está no meio de várias pessoas e quando você sofre um assédio, você se pergunta, a primeira pergunta é: mas eu dei abertura para essa situação? O primeiro questionamento é pessoal. Necessariamente não é tão público. Porque quando você se questiona pessoalmente, você fica imaginando o que quem está à sua volta pode pensar sobre aquela situação. Tanto é que a maioria das que são assediadas, elas não expõem, tipo, na hora, né? Como
uma cena que teve, por exemplo, de assédio dentro do coletivo. Acredito que foi no ano passado, dentro de um ônibus daqui de Maceió, que a menina foi assediada dentro do ônibus, o rapaz passou acochando ela e mostrou as partes íntimas para ela dentro do ônibus, e ela fez, né, uma cena, expôs o rapaz na hora. Mas eu acredito que muitas não fazem isso porque justamente a sociedade vê esse tipo de atitude como uma loucura, né? Tipo, primeiro, elas não se perguntam por que ela está tendo aquela reação, mas sim taxa logo, não, ela é louca, não precisa de tudo isso, né? Então, eu acredito que o medo vai muito nessa perspectiva de não saber como reagir e também de imaginar como as outras pessoas elas vão interpretar aquela situação. Como educar o homem para uma paquera sadia? No sentido, exemplo, porque muito do que se discute muitas vezes, exemplo, eu acho que está muito claro, acho que já nas campanhas que estão sendo feitas, que não é não, que não pode insistir, que é um abuso insistir. Sim. Mas como fazer, como alguns argumentos contra-argumentam, de não deixar esse homem com medo também? Eu acho que aquela velha técnica, né, de como se chegar em alguém, né? Eu acho que pelo menos eu não conseguiria fazer isso, de chegar em alguém logo de cara para paquerar e, tipo, né, de imediato, assim, eu não conseguiria fazer isso. Eu acho que é aquela questão, assim, sei lá, um dia que você esteja, como é que você vai paquerar? Você vai olhar para a pessoa vai lhe olhar de volta? Né? Você sentiu uma abertura, tipo, você chegou, conversou com a pessoa estava a fim de conversar com você, né? Acho que o termômetro para mim é sempre o visual e o falar. Se você olhou para a pessoa olhou para você e você chegou para conversar com ela e ela se sente confortável em conversar, eu acho que aí já é um bom caminho para se ver uma paquera legal, sadia, né? Como o coletivo recebe a questão de a importunação ter virado crime? A gente interpreta como algo muito positivo, porque a importunação, por muitas vezes, foi considerada motivo de chacota, socialmente, né? Ah, não, mas é normal, ele está insistindo, se ele não insistir, ele não vai ficar com ela, ou faz parte da paquera, a insistência, você ser chato, porque existe uma diferença entre você paquerar, né? E acho que uma paquera ela sempre é sadia, mas a importunação é justamente quando você começa a ser chato. Você começa a justamente fazer com que a pessoa se sinta violada do ponto de vista, eu não consigo nem sair do lugar, porque eu tenho medo de me levantar, eu tenho medo de falar, eu tenho medo de me expressar, porque eu não sei como ele vai reagir. Ele tá, sei lá, me acochando ou me empurrando ou, tipo, me controlando, mas eu não sei se eu disser não, se ele vai bater em mim. Se ele, sei lá, o que ele vai fazer comigo, né? E a importunação parte desse princípio. Que, se a gente for parar pra ver, no carnaval, tem muitas mulheres que acabam recebendo puxões de cabelo e tapas, e até mordidas mesmo na boca, pode dizer não. O cara lhe beijar. Às vezes, quando disse que quer beijar, né? Quando já não chega beijando, né? E aí, eu acho que é essencial esse debate sobre a importunação. A importância da ajuda da prefeitura, de governo, de polícia militar nessa hora. Com certeza, porque, veja só, teve uma cena agora na prévia, teve um rapaz que ele foi espancado, porque ele foi justamente separar a briga entre marido e mulher, entre um casal. Ele foi espancado, ele chegou no HGE desacordado, porque ele foi separar uma briga de casal, do qual ele já tinha acionado a polícia militar que estava perto, uma guarnição que estava perto, e que não quis fazer a separação da briga do casal. Aí você chega, por exemplo, num carnaval, num bloco, que não é nem uma briga de casal, que não é marido e mulher, que não é nem namorado, e aí você chega e faz, olha, aquele rapaz, sei lá, passou a mão em mim, ou me acochou, ou me olhou de um jeito que eu não estou me sentindo bem ou tranquila em estar aqui nesse ambiente. E pode sim acontecer, eu acredito que já aconteceu várias vezes, de várias mulheres esse tipo de relato, e eles disserem, mas é normal. Não, é só não ficar perto. Do tipo de banalizar a situação, por também compartilhar do mesmo sentimento de que seja normal, natural que aconteça. Por isso que, por exemplo, é importante que os movimentos façam a campanha educativa, mas que também seja reforçado através do Estado campanhas educativas, né? De maiores amplitudes, explicando sobre o que é assédio, o que é importunação, como se deve, principalmente, se comportar frente a uma situação de assédio, quais são as instâncias que a pessoa pode recorrer para poder se sentir mais tranquila para curtir o carnaval
da forma que se deve, né? Sem ter medo. Você acha que a publicidade brasileira contribui para esse clima de assédio? Eu não diria a publicidade. Eu acho que as mídias, elas, pelo menos recentemente, eu tenho enxergado dessa forma. No Instagram, por exemplo, a gente tem tido muitas campanhas. A gente tem aqui no estado a nossa, que é a Carnaval Sem Assédio, e tem a Não é Não, que está sendo realizada pelo Conselho, né, estadual. E a nível nacional, a campanha Não é Não, ela tem tido uma visibilidade muito grande nas redes sociais. Então tem vários, assim, tutoriais de como não ser babaca no carnaval. Aí tem muito, assim, passo a passo de como não ser babaca, de como não passar vergonha. Então, assim, as mídias sociais, hoje em dia, elas estão muito mais receptivas a esse processo educacional do que o contrário, né? Se a gente fosse falar, por exemplo, sobre hipersexualização do corpo da mulher, aí a gente teria um outro debate. Mas eu acredito que dentro desse cenário sobre assédio e carnaval, eu particularmente avalio de uma forma mais positiva, porque eu tenho visto muito mais campanha falando sobre como tem sido esse comportamento, né, de assédio e tudo mais, até por prefeituras. A prefeitura do Recife, inclusive, fez uma campanha muito bacana nas mídias sociais sobre como se deve se comportar e como não se deve agir durante o carnaval. Pois bem, estou aqui com a Amanda Balbino, representante do coletivo Olga Benário. Queria agradecer bastante. A gente que agradece. É sempre bom estar de volta aqui, somente tocando num assunto que é essencial. É o nosso 3º ano, mas é como se fosse o primeiro. E a gente fica muito feliz de poder estar levando esse espaço, né, de debate, assim, em todos os espaços mesmo, porque é essencial. Muito obrigado. Ainda agradeço também a você pela audiência. Espero uma próxima oportunidade. Até mais.